Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela internet, nossos votos de muita paz. Inicialmente, desejamos agradecer a gentileza dos corações amigos que desde ontem apresentam sua ternura em forma de homenagem ao trabalhador antigo do movimento espírita. Para nós, pessoalmente, é uma honra e uma bênção que reconhecemos não merecer. Aceitamos a homenagem, transferindo-a para os lidadores espíritas desta cidade, que têm atravessado temporais, dificuldades, desafios, para que a chama da doutrina espírita permaneça inapagável dos corações. Eu aceito as palavras de estímulo, a gentileza, que me constituem reforço para prosseguir até o momento terminal da jornada física. Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceram fenômenos bélicos que passaram despercebidos da grande mídia. Naquela época, houve, por exemplo, uma verdadeira tragédia na Europa, que a guerra de caráter mundial procurou abafar. Foi o período de guerra quando a Turquia levantou-se contra um pequeno povo que ainda reside nas suas margens. Naquela época, 1915, 1916, a primeira grande guerra avassalava a Europa e destruía a sua cultura. Os grandes estudiosos dos combates militares estabeleceram que aquela guerra, a de 1914, seria a última guerra da humanidade, porque se utilizaram de métodos inesperados, como a aviação, para bombardear as cidades. E então os estrategistas militares asseveraram que aquela seria a última guerra da humanidade. E nós verificamos que se equivocaram, porque logo depois tivemos uma calamidade maior, a Segunda Guerra de 1939 a 1945. E quando esta guerra, que dizimou mais de 60 milhões de vidas, acreditou-se que a humanidade havia adquirido raciocínio e percebido que a guerra não levava àquele anseio que tanto se nutre de poder, porque logo vieram as guerras do Sudeste Asiático, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e outras guerras que se espalharam pela Terra, a ponto de, neste momento, a Unesco estabelecer que nós vivemos 19 pontos de guerra no mundo, a começar pelas chamadas guerras do Levante, no Oriente, do Estado muçulmano, as suas invasões, a terrível guerra que está levando incêndio aos povos e ameaçando de uma guerra geral. Então, desejamos recordar uma dessas guerras que passou quase desconhecida, aquela provocada pelos turcos, que foi considerado um genocídio. Não há muito, Sua Santidade o Papa Francisco, no ano passado, teve a oportunidade de lamentar esse terrível genocídio que os turcos negam, porque se tratava de uma grande nação destruindo uma etnia que, felizmente, ainda sobrevive. Iremos deter-nos um pouco num acontecimento especial que é narrado em um livro publicado nos Estados Unidos e que tem como título Perdão Total. Trata-se de uma obra apresentada por um pastor renovador, um jovem polonês, o Dr. Zand Zad. Ele apresenta um capítulo especial dedicado a essa calamidade, mostrando como o ser humano é violento. Já asseverava Freud que a criatura humana é muito primitiva,
tem um verniz de civilização. E na hora em que esse verniz é atingido, o ser primário levanta-se e apresenta as suas marcas do instinto destruidor. Mas em um dia de primavera, em uma aldeia perto da fronteira da capital, uma família estava à mesa. Repentinamente, entra uma tropa. Depois de haver derrubado a porta de entrada, um homem de pequena estatura, o cap descido à testa, e um grupo de soldados invade uma propriedade, na qual, à mesa do de jejum, está reunida a família. Em um dos extremos, o chefe do clã. No outro lado, a senhora. E nos dois lados, as duas filhas, uma de 15 anos e outra de 13 anos. Naquele momento, esse homem desconhecido saca do revólver e, sem qualquer discussão, mata o chefe, a senhora, e pega as duas meninas, uma delas de 13 anos, e joga para a tropa. Os soldados esfaimados, principalmente do tormento sexual, começam a devastação do organismo daquela jovem púlcara. E ela é levada pela massa famélica, enquanto a outra é separada para o chefe da brigada. Ele a leva para sua casa, que é um verdadeiro prostíbulo, e ali, com outras jovens, ele realiza o terrível banquete da pedofilia, porque ela é de menor, e a explora sexualmente, atormentado, com as marcas terríveis de uma vida dissoluta. Ele a explora quase até a morte. Mas, depois de um ano desse cativeiro, ela consegue fugir e desaparece na multidão. A guerra termina em 1916 e aproximadamente cerca de 500 mil pessoas haviam sido assassinadas em menos de 20 meses. Mas a história normalmente guarda as grandes tragédias, como os momentos de glória, nas suas páginas, nos livros empoeirados das bibliotecas. Hoje, graças à comunicação virtual, em telas especiais, nas nuvens, na grande memória e etc. 10 anos aproximadamente depois, em uma grande clínica na capital da Turquia, chega o corpo de um homem em estado de pré-cadaverização. Ele tem uma enfermidade que lhe apresenta cutaneamente uma dermatose não diagnosticada. O corpo está purulento. Ele apresenta feridas enormes. A face está marcada. E naquele momento, quando ele é levado por enfermeiros dedicados, há um odor pútrido que toma conta do recinto. E todos sabem que ele está à morte. O diretor da clínica recebe a notícia de que se trata de uma alta personagem do governo turco. E levado naquela condição, os enfermeiros e médicos recusam-se a atendê-lo, porque o odor da carne humana em putrefação é insuportável. E como ele ia morrer, era uma questão de algumas horas, levaram-no para uma parte isolada do hospital, onde ele pudesse ter uma morte mais tranquila. Mas, nesse momento, o diretor da clínica vê uma jovem. Ela não é turca. E chama-a e pergunta se ela teria coragem de atender aquele paciente. E ela, que se destacou pela generosidade, pela maneira cristã de atender os pacientes, sorri e diz que, ao se tornar enfermeira, ela se havia transformado no anjo da guarda dos infelizes e aceitava tomar conta do doente. Ela vai para um lugar reservado e, como naquele tempo não havia gasa para envolver as feridas, com tecidos brancos ela rasga várias faixas e vai cuidando do paciente. O paciente não morreu naquela tarde, como era previsto, nem morreu no dia seguinte, nem no primeiro mês. Recuperou-se e no terceiro mês ele teve alta. As marcas da dermatose cruel pareciam garras que se fixaram naquele corpo.
E ele, tendo alta, foi agradecer ao diretor da clínica e prometer que ia recorrer às autoridades do governo para que a clínica fosse melhorada. E ao agradecer ao diretor, esse lhe disse: não me agradeça, afinal, eu não fiz nada. Você deve agradecer àquela jovem. Ela internou-se lá, não saía em absoluto, e tomou conta de você como se fosse uma filha devotada, silenciosa sempre, porque ela tem dificuldade em falar o nosso idioma. Ela não fala muito bem o turco. Ela procurou, no seu silêncio, salvar a sua vida com o risco de contaminação e o risco de perder a saúde por outro motivo, durante 3 meses enjaulada naquela verdadeira cela. O homem de baixa estatura, de testa larga, de olhos miúdos, olhou para o diretor e aproximou-se da jovem. E disse: quero agradecer, quero anotar o seu nome para poder conseguir uma promoção para você. Ela voltou-se e disse: excelência, não é necessário. Eu apenas cumpri meu dever, eu sou enfermeira e fui colocada aqui exatamente para isso. Ele disse: mas é um grande prazer, eu noto que o seu sotaque é armeno. Ela disse: eu sou armena, eu nasci na Armênia. Ah, respondi ele com um sorriso, eu estive no seu país durante a guerra, há 10 anos, eu estive lá comandando uma tropa. E ela subitamente empalidece e diz: sim, senhor, eu me lembro, excelência. Eu me lembro quando sua excelência e os seus soldados entraram na minha casa, numa pequena aldeia, e mataram meu pai, minha mãe, e pegaram a minha irmã e a entregaram à Malta, que a devorou como se fossem canibais. Eu vi minha irmã morrer diante dos meus olhos, estuprada, esbofeteada, como animal miserável. Eu me lembro, excelência. O homem palidece, ele tem a mão no ar, e há um silêncio que parece de longas horas, e foi apenas um lapso de tempo. E ele disse: mas, quando eu fui trazido, você me reconheceu? Ó, excelência, na hora em que olhei, eu me lembrei daquele homem perverso que entrou na minha casa com o cap cobrindo os olhos e, sacando do revólver, assassinou meu pai e minha mãe. Eu me lembro de sua excelência. E na hora que entrou, é claro, eu reconheci, porque a vítima nunca esquece do algoz. Mas o algoz normalmente não se recorda da vítima. Ele deu um passo para trás e perguntou-lhe: se você me reconheceu, por que não me matou? Eu tive vontade. Nesses 10 anos, eu vivi para matá-lo. Eu procurei vir para a capital, estudei e procurei-o para poder matá-lo. A minha vida somente tinha um significado: encontrar sua excelência para destruir esta vida miserável, que além de destruir a nossa, da minha família, assassinou dezenas, centenas de pessoas inocentes, pelo prazer de matar. Mas eu não sou muçulmana. Eu me tornei cristã. E então, no cristianismo, eu conheci a história de um homem que deu a sua pela nossa vida, que preferiu ser vítima a ser algoz. E naquele dia em que ele estava plantado na cruz como um trapo, que o vento soprava na colina da caveira, ele deu um grito naquela tarde e noite, gritando. Ele disse: meu pai, perdoa-os, pois que eles não sabem o que fazem. Então eu aprendi com este homem a perdoar. E nos últimos tempos, eu desejei muito encontrá-lo para poder perdoar. Então eu perdoo a sua excelência todo o mal que se fez a si próprio, porque o mal nós fazemos a nós próprios como bem. E apertando a mão daquele rude e cruel adversário do bem, ela pediu licença e afastou-se. A narrativa do Dr. Zandt é muito crua, muito dura.
Mas o mais duro é uma pergunta que ele faz, e que eu me permito a licença de dirigir ao auditório. Você perdoaria? Cada um responda a si mesmo. Você seria capaz de perdoar esse homem que assassinou seus pais diante dos seus olhos, que fez de você uma escrava branca, que assassinou a sua irmã de apenas 12 anos, pelo crime de pertencer a uma outra raça, de pertencer à Armênia e não à Turquia? Esta pergunta está no ar desde 1926. Mas o perdão é talvez no vocabulário humano um dos sentimentos mais difíceis, porque invariavelmente nós procuramos interpretá-lo à luz do Evangelho de Jesus e nos esquecemos de interpretá-lo à luz da psicologia contemporânea. Quando falamos do Evangelho de Jesus, é necessário que o perdão seja abrangente e que, ao perdoar, esqueçamos a ofensa. Então, o verdadeiro perdão seria não revidar e esquecer o mal que nos fizeram. Então, seria este o perdão completo. Mas, à luz da psicologia, não. Perdoar é não devolver a ofensa. Esquecer é o problema psicológico, problema da memória. Nem sempre nós conseguimos esquecer ou lembrar o que queremos. É um fenômeno biológico. E a nossa memória se recusa, muitas vezes, a esquecer determinados fatos que nos marcaram profundamente. Não devolver a ofensa, não guardar o ressentimento, achar que o outro é um psicopata, achar que o outro não deveria fazer. Como foi dito ontem na caminhada, é necessário que nós esperemos a retificação, mas que não sejamos aquele que vai cobrar. Então, do ponto de vista psicológico, perdoar é não devolver o mal que fazemos. Esquecer é uma questão de tempo, de disciplina da memória. À medida que o tempo vai passando, a marca produzida no cérebro, na área do pensamento, vai diminuindo até o cérebro voltar à mesma elasticidade anterior. E aí nós olvidamos. Mas quando encontramos a pessoa, a memória de imediato descarrega hormônios cerebrais e nós lembramos do acontecimento, porém sem ódio. O perdão verdadeiro é uma necessidade que nós temos, todos. Todos temos necessidade de perdoar aos outros, mas também de perdoar-nos a nós próprios, porque nós todos nos enganamos. E quando fazemos culpa, a nossa vida se torna um inferno, porque criamos a máscara, a persona, o ego, a fantasia, e colocamos a nossa vida na aparência, mas lá dentro há um germe que nos corrói intimamente, é a culpa. Na área das psicopatologias, a culpa exerce um papel fundamental, porque ela corrói o indivíduo sem que ele possa exteriorizar e leva-o a vários distúrbios de conduta. A depressão é um deles, o transtorno do pânico é outro. O processo degenerativo de Parkinson, de Alzheimer, também estão vinculados a essa culpa que nós trazemos de erros da presente, como de reencarnações anteriores. E, por consequência, cabe-nos aprender o hábito de nos perdoarmos. Há pessoas que são muito duras para com elas mesmas e, às vezes, gentis para com os outros. Nós temos o dever de nos perdoar. Quando Jesus nos deu um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E estabelece que o verdadeiro amor ao próximo deve ser igual ao amor que temos a nós mesmos. Somente somos capazes de amar o estranho quando nós nos amamos. Uma pessoa cheia de conflitos, uma pessoa que se não ama, tem muita dificuldade de amar o próximo. Mas no momento em que nós descobrimos as próprias fraquezas, as nossas debilidades, nós fazemos um salto quântico e percebemos que o outro também tem debilidades. Se eu tenho dificuldade de esquecer, ele também tem pouca memória. Se eu ainda tenho a predominância dos instintos, nele
esses instintos primários são muito devoradores, porque nós temos um exercício da evolução de aproximadamente 2 bilhões de anos. Desde as primeiras moléculas, desde o tubo, que é encontrado na intimidade das águas salgadas, até a constituição de um corpo adulto com aproximadamente 100 trilhões de células, em um conjunto de harmonia. Então, nós temos uma herança antropológica de várias reencarnações, que fica, essa herança, em nosso perispírito. Poderíamos dizer, em linguagem moderna, em nosso inconsciente coletivo, como em nosso inconsciente individual. E a maioria de nós tem determinados conflitos. A culpa, muitos de nós temos timidez, é uma culpa do inconsciente. Temos complexo de inferioridade e não sabemos a razão, é outra culpa do inconsciente. Temos o narcisismo, esse ideal de ser melhor, de ser mais belo, coisa muito frágil, porque basta uma espinha na face e logo se modifica a estrutura. Basta uma ligeira contaminação para que todo esse arquipélago se desagregue. Então, quando eu faço uma autoanálise e me dou o direito de ser humano, eu tenho o direito de errar, mas não tenho o direito de ficar no erro. Tenho o dever de me reabilitar. Esta é uma coisa do alto amor. Eu não me sinto bem se estou com a alma aturdida, me refiro aqui ao psiquismo, se estou dominado por transtornos íntimos, tenho que criar uma harmonia que se encontra numa frase que todos nós repetimos, mas que é de origem grega do período áureo. É aquela frase que foi traduzida ao latim como nocite ipsum, de not se auton, em grego, conhece-te a ti mesmo, em português. Quando nós realizamos este autoconhecimento, as nossas possibilidades, o de que somos capazes, logo nós nos tornamos uma pessoa lúcida, iluminada, um Buda, um Cristo das velhas tradições. Daí é necessário que nos amemos e que nos demos o direito de errar, mas que lutemos por nos reabilitarmos. Quando conseguimos isto, nós desculpamos o outro, porque o outro não pode ser melhor do que nós. Nós é que achamos que o outro deve ser melhor. Apaixonamos-nos pela máscara, pelo que o indivíduo projeta, e daí a 1 mês, 2 meses, dizemos, bem, eu me decepcionei. A pessoa não é o que eu penso, mas ninguém é o que o outro pensa. Cada um é o que é, e cada um mostra o melhor. Quando nós queremos conquistar, a voz é meiga, ela é doce, ela é cheia de ternura. Nós temos a grande descarga de adrenalina, os olhos brilham, mas tudo isso é fisiológico. Mas nós não somos aquilo, até gostaríamos que fosse. Na intimidade, nós vamos desvelando-nos, vamos vivendo a nossa realidade. E o outro diz, mas eu me decepcionei com ele. Não, eu me decepcionei comigo, porque fui eu quem fez a imagem dele e que desejei que ele fosse o que eu não sou. É a chamada transferência psicológica. Como eu não consigo ser melhor, então eu quero que seja alguém melhor. Daí a nossa busca pelo chamado amor da libido. O outro tem que ser melhor do que eu. E somos um mundo de solitários. Solitário a um, solitários a dois, porque cada um quer se completar no outro. Não se completa pelo ato de amar. Tem que o outro corresponder. E aí nem sempre o outro corresponde, porque não tem a nossa sensibilidade, não tem a profundidade do nosso carinho, embora nos ame a seu modo, dentro dos seus limites. E temos a solidão no meio da multidão, a agorafobia, estar no meio da multidão e sentir-se absolutamente a sós. É necessário que comecemos a nos amar, a dizer, meu Deus, eu também sou uma criatura frágil, mas não tenho o direito de viver na fragilidade. Começar a lutar, esse herói do campo de batalha de si mesmo. E a vida nos vai ajudar a perdoar. Na medida em que começa a perdoar, isto é, a entender os outros. Se alguém, por exemplo, é grosseiro para comigo e eu vou revidar, então eu digo, não vale a pena. A pessoa é tão atrasada que não vale a pena. Eu não tenho direito de perder o meu dia
por causa dele que é desequilibrado. Eu lhes contarei uma história pessoal. Eu viajo muito desde que me aposentei, em 1985. Já viajava, mas com o tempo integral eu multipliquei as viagens. E estou sempre em aeroporto. Por incrível que pareça, eu tenho até cheiro de aeroporto, de tanto estar em aeroporto. E eu estava no aeroporto em Salvador, em uma manhã maravilhosa de sol do nosso Nordeste, e estava rindo, alegre. Afinal, a vida para mim é um encanto. Adoro a vida. E estava sorrindo quando alguém da terceira fila gritou de lá: "Ei, por que está rindo?" Eu achei interessante. E aí eu ri mais, porque eu digo: "Mas é louco de todo tamanho." Aí eu sorri mais. E a pessoa ficou encolerizada. E falei: "Ei, você aí, por que está rindo?" Eu balancei a cabeça e disse comigo: "Mas eu vou fazer esse homem hoje perder o dia. Eu vou dar uma resposta." Então eu balancei a cabeça e ele gritou: "Você está rindo de mim ou está rindo para mim?" Eu virei assim na direção dele, eu disse: "Não, não estou rindo para você, nem rindo de você." "Por que não?" "Porque eu sou cego." Ele então teve um choque e todo mundo riu, porque ele estava brigando com o cego. Então ele saiu da fila e veio até mim e passou assim a mão e eu, cego, o olho duro. É melhor ser cego do que tomar uma bofetada pela manhã. Então eu fiquei, ele disse: "Mas é cego." Eu digo: "Total. Mas não parece. Os seus olhos são claros." Ele disse: "Pois é, meu problema é no nervo óptico. Então eu não enxergo." Ele disse: "Mas que coisa, hein? E é ruim não enxergar." Eu digo: "Não, já me acostumei." E então ele me perguntou: "Está viajando?" Que pergunta boba, né? Estava na fila. Eu disse: "É, estou viajando." "Aonde vai?" Ele disse: "A São Paulo." Ele: "Eu também." "Em que voo?" Eu digo: "No voo tal." "Eu também." Ele: "Só falta ele ir no meu colo, porque nunca vi tanta coincidência." Bem, então eu fiz o check-in e ele assim ao lado. Os funcionários lá do aeroporto, na grande maioria, me conhecem, eu viajo toda semana. Então o rapaz assim, ficou cego em seu Edivaldo. Eu disse: "É, meu filho, e você diga que eu tenho que ir pelo lado direito para dar a impressão que sou cego." Ele disse: "Olha, seu Edivaldo, vá aqui pela direita, depois que acabarem os balcões, dobre a direita, daí o senhor acerta." Eu digo: "Acerta." Assim. E fui, e ele de olho duro em mim, e eu de vez em quando dava uma esguelha para ver. Muito bem, graças a Deus eu me vi livre do meu inimigo. Sentei-me. Eu sempre sento no corredor para poder levantar-me, porque pessoa mais jovem como eu, às vezes levanta no voo e não quer incomodar ninguém. Prefiro estar no corredor. Mesmo que seja incomodado, eu não me incomodo. Então eu estava sentado, quando eu virei, eu estava na poltrona 6C. Ao meu lado, 6D, estava o candidato. Aí nós dois nos olhamos, mas como era cego, filho de conta que não vi. Ele bateu na minha perna e disse: "Edivaldo, que bom, hein?" Ele disse: "Que bom." "Ah, é você? Ah, mas que bom, conheci pela voz." O avião decola. E ele então me pergunta: "Seu Edivaldo, me disseram que o senhor é espírita." Eu disse: "Sou sim." "Que o senhor é médium." Eu digo: "Sou sim." "Será que eu podia fazer uma consulta?" Eu disse: "Mas aqui no avião?" "É, porque à medida que o avião subir, está mais perto dos guias." Eu disse: "Não, mas os meus guias não sobem, eles baixam." Daí o povo diz: "Ah, o guia baixou." É o meu caso. Mas aqui no avião não pode. Porque há pessoas que, quando estão no avião, conversam alto, como se tivesse alugado o avião inteiro. E eu disse para ele: "Nós alugamos uma poltrona. Não temos o direito de falar alto, de ficar batendo castanhola atrás, no pé, de quando levantar, puxar o cabelo de quem está na frente. A poltrona tem braço para nós levantarmos na vertical e não na horizontal. Muitas vezes me puxam assim a poltrona, eu digo: nossa, vão arrancar." E não olhe para trás, porque a pessoa pergunta: "O que é?" Porque todo mundo está armado. De forma que todos nós estamos cansados, 5 horas da manhã o voo, vamos ver se relaxamos. Ele disse: "Mas, seu Edivaldo, eu me lembrei que no passado eu andei lendo sobre magnetismo, sobre hipnose, e no trabalho mediúnico realizamos fenômenos de hipnose dos espíritos." Eu disse: "Eu vou hipnotizar esse cara, eu vou tentar." E então botei a mão na perna dele e disse: "Licença." Ele: "Durma, durma." Com uma voz cavernosa, eu falei: "Durma." Quando eu olhei, o homem estava dormindo. Eu disse: "Meu Deus,
Eu vou ter cuidado aqui na palestra para não dizer durma, senão eu perco o auditório. Bem, aí eu fiquei em paz também, fechei os olhos. De repente o avião bate no chão, estavam chegando, ele acordou assustado. Seu Divaldo, eu digo, já chegamos a São Paulo. Ai, mas foi rápido, não é? Eu digo, o tempo normal, 2 horas e 15 minutos. Mas, seu Divaldo, eu vou lhe ajudar na bagagem. Eu disse, meu Deus, o que é que o cego faria agora? Porque, não se preocupe. Mas como você vai saber que a mala é sua? Eu digo, eu tenho uma técnica. Eu botei um sininho, quando ela passa tocando, eu pego. Nunca falhei. Ela tem um sininho? Eu digo, tem. E eu tenho amigos aí me esperando. Fique em paz. Um dia nós nos encontraremos. Mas, seu Divaldo, para descer a escada... Não. Eu estou habituado, eu uso o corrimão, etc. Ele era tão gentil que não parecia aquele agressor. Eu me vi livre. Meus amigos me receberam. Um mês depois, eu estava atendendo na Mansão do Caminho. Eu sempre atendo terças, quintas, sábados. Há uma fila de pessoas que querem uma palavra amiga. Sempre atendo com o maior prazer. E quando eu levanto a cabeça, olha o homem. Eu disse, o que será de mim agora? Aqui recuperado a vista. E então fiquei aguardando. Ele foi chegando. E eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Quando ele foi chegando, ele me deu uma boa dica. Ele disse assim, eu soube que o senhor recuperou a vista. Eu disse, graças a Deus. O Espiritismo é uma doutrina extraordinária. Mas o senhor está vendo tudo? Eu digo, tudo. É uma coisa impressionante. Tudo. Mesmo que aquele cego a quem Jesus atende. Mas, seu Divaldo, que fenômeno. Eu digo, foi um fenômeno. Mas vamos lá. Eu quero lhe fazer aquela consulta. Eu digo, aqui é o lugar da consulta. Fizemos a consulta. E ele diz, mas como é que o senhor ficou bom? Eu digo, olha, eu tenho que ser honesto com você. Eu nunca fui cego. Nunca. Eu digo, não. Você acha que eu ia perder a minha manhã porque você teve uma noite de insônia? Que eu ia perder a minha alegria porque o seu fígado não estava funcionando bem? Não estava produzindo bilis? A bilis derramada no intestino lhe produziu mau humor? Eu sou cego a toda e qualquer agressão humana. Eu sou surdo a qualquer palavra vulgar. E eu sou mudo a qualquer intenção perturbadora de outrem. Eu não deixo que o mal dos outros me faça mal. Aí está a técnica de viver feliz. Não deixar que o mal nos contagie. Que o mal fique com o indivíduo. Então, quando alguém me agride, e não são poucas as agressões que uma pessoa pública experimenta, na minha idade, eu já experimentei praticamente de tudo. Então, se eu fosse perder o meu tempo guardando mágoa, ressentimento, brigando, eu seria uma pessoa infeliz. Então eu optei por ser feliz. Se esse não gosta de mim, outro gosta. Então eu não vou deixar de valorizar quem me quer bem por alguém antipático, doente, psicopata, desajustado, que simplesmente não gosta dele próprio e descarrega o seu mal em mim. Então esta é a técnica do alto amor. Não deixe ninguém perturbar você. A sua vida é maravilhosa. O que há de mais notável na vida é a arte de viver. É o maior prêmio. Todo dia, quando eu levanto, eu vou até a cortina do meu quarto, porque eu durmo na escuridão, e abro. E então vejo a natureza e digo, meu Deus, mais um dia. Eu posso corrigir hoje o que errei amanhã. E posso fazer coisa para ter frutos no futuro. E digo de mim para mim, no dia que eu tentar abrir a cortina e não abrir, eu já desencarnei. Porque já fiz esse teste. Certa feita eu me senti fora do corpo e eu desejei abrir a porta para sair. Não consegui abrir a porta, nem podia. Mas então eu digo, devo estar em corpo astral, em corpo espiritual, desdobrado. Vou tentar passar pela porta, mas o instinto material dizia, como eu vou passar pela porta? Fechei os olhos e ultrapassei a interpenetração atômica ou nuclear. A partir daí aprendi a desdobrar-me. Mas então, o nosso alto amor tem que zelar muito pela nossa harmonia íntima, que às vezes nem sempre conseguimos, por causa do nosso passado espiritual. Então, deste alto amor, para onde nós iremos? Para a paz. Porque não tendo drama de consciência, não tendo adversários, não tendo inimigo, nós temos paz. Que fez a Unesco? No ano 2000, a Unesco fez um programa para a paz mundial. E estabeleceu
através de um código de 6 itens, que se as nações atendessem a esses 6 itens, a paz seria universal. E foi publicado o Memorando Internacional. No mês de junho, entre 29 e 31, em Nova York, houve um encontro interreligioso chamado Summit das Religiões. Então, estivemos presentes e nos deleitamos em ver 94 países, 106 religiões, de todos os matizes, desde as religiões silvícolas do nosso continente, aqueles da Cordilheira dos Andes, aos índios apaches e outros, até as religiões mais transcendentes da Índia, as suas santidades das diferentes religiões. A presença do Dalai Lama foi negada pela China, porque disse que ele representava um poder político, não um poder religioso. Mas o representante da China, que estava no Tibete, fez a sua proposta. Então eu vi desfilar aquelas religiões. Também abordamos algo em nome da doutrina espírita, que não era conhecida como religião. E a partir daquela data, tornou-se uma religião nos anais da ONU. Mas o que mais me chamou a atenção foi observar uma jovem senhora indiana que, entre as suas explicações, disse: a vida é um jardim. E o belo do jardim é a variedade das cores. Um jardim com uma cor única é belo pela originalidade, mas é monótono pelo mesmo tom de cor. Mas o jardim que tem flores variadas, assim é a humanidade, o jardim. As religiões são as flores. O que importa é a base de cada religião, a crença em Deus, todas as religiões. A crença na imortalidade da alma, todas as religiões. A crença na justiça divina, todas as religiões. A partir daí, a teologia de cada uma tem os seus detalhes. No Espiritismo, nós acrescentamos a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e, acima deles, o Evangelho de Jesus como ética, como diretriz de segurança. Então, naquele momento, nascia uma esperança nova. E aquele summit prometia, dentro de 20 anos, mandando às nações da Terra este apelo modesto. Alguém quer declarar uma guerra, um governante psicopata, um governante rígido, um governante inescrupuloso. Então eu me recuso a ir à guerra, porque eu direi: não posso ir à guerra porque vou matar meu irmão. Nesse país, eu tenho irmão de ideal espírita, católico, brahmane, palis, de qualquer doutrina. No outro lugar, eu tenho irmãos, então não matarei. Se cada um religioso se negar ao crime, o crime desaparecerá da terra. É lógico, não pode desaparecer por decreto, porque ninguém respeita decreto, normalmente quando tem interesses egóicos. Dessa forma, a proposta veio ao lado do que a ONU, a Unesco prescrevia, mas, lamentavelmente, no dia 11 de setembro, ficou imortalizada aquela tragédia das Torres Gêmeas, do grande centro de Washington, daquele avião que se dirigia à Casa Branca e que, segundo as melhores informações, foi derrubado pelas aeronaves americanas para evitar a destruição da sede do governo daquele país. E apareceu uma figura esdrúxula no calendário da humanidade: o terrorismo. Esse terrorismo, que é de uma fatalidade, de uma brutalidade incomparável. Matam porque vão ganhar o reino dos céus. Matam, despedaçam-se, porque os homens vão ter 70 virgens no além para o ato sexual. Vão ter bebida em quantidade oferecida pelo profeta Mahoma e, ao mesmo tempo, pelo seu Deus, para poder gozar, através do crime da abstinência terrestre, gozar a eternidade. Então nós comparamos com a beleza da doutrina de Jesus. Sede bons, sede frutíferos, sede generosos, plantai e colhei. Onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Este homem que nos deu os 7 eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Então eu sou o caminho da verdade e da vida.
esse homem dúlcido, eu sou a paz, e eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. Qual é a paz que o mundo dá? Uma aposentadoria larga, o prazer, mas isso tem um preço. A pessoa atende o prazer hoje, mas amanhã tem necessidade do prazer, tem sede. Aquela água que ele deu à mulher samaritana, que era verdade, fez que ela não voltasse mais ao poço, enquanto o mundo nos dá uma água de prazer, e o prazer é sensorial, não é emocional. A paz do Cristo é a paz da consciência reta, do dever nobremente cumprido, da situação de generosidade fraternal. Então a Unesco estabeleceu os 6 itens que nós percebemos que são fáceis para as nações. O primeiro item: preserve a paz. Não é necessário fazer nada, mantenha a paz. Estamos aqui, mantenhamos a ordem, mantenhamos esse status quo, mantenhamos essa unidade de pensamento. Todos podemos fazer, mesmo que sejamos turbulentos, nós manteremos a paz. Então a paz se estabelece. Segundo, evitemos a violência. Se alguém é violento, o problema é dele, não é nosso. Ele é que é o infeliz, é uma pessoa turbada da razão. Não nos deixemos envolver pela sua violência. Terceiro, preservemos o nosso sentido de solidariedade. Algum dia nós já fomos solidários. Hoje nós somos solitários. Quarto, preserve o planeta. O planeta tem vida. Um notável astrofísico disse ipsis verbis: antes, nós, cientistas, pensávamos que a Terra, o universo, era uma máquina. Mas agora nós sabemos que é um corpo vivo. Essa máquina respira, expande-se, contrai-se. E um deles, o mais notável físico da atualidade, diz que quando uma pluma se agita no Oceano Pacífico, todo o universo sofre o efeito desse movimento. O nosso pensamento de um de nós, a nossa ação, repercute no universo segundo a chamada teoria do todo. Nós somos um todo harmônico, como o corpo é um todo de células individuais. Se uma delas perde a memória, porque a célula, cada 28 a 32 dias, biparte-se. É o fenômeno da cisparidade. Ela faz-se duas. Mas se por acaso ela perde a memória e acelera, nós vamos ter um tumor, maligno ou benigno. E todo o corpo está em perigo por causa de uma célula. Se na sociedade, eu que sou célula, mudo meu comportamento, é óbvio que a sociedade cambaleia e a violência toma conta de nós. Então nós vamos ver a preocupação da Unesco. A solidariedade é importante. Nós temos o dever de ser solidários. Contar-lhes uma outra experiência muito curiosa. Os bons espíritos me têm sugerido trabalhar com os invisíveis. Os invisíveis são aquelas pessoas que nos servem, são os moradores de rua, as pessoas que perderam o emprego, aqueles que desceram economicamente, e nós então olhamos sem ver, olhamos por cima. Esses são os invisíveis, mas eles são do organismo. Se nós não tivermos a coragem de Madre Teresa de Calcutá, ir ao invisível, dizer: você é gente, é cidadão, você tem direitos, eu não posso roubar seus direitos. Se nós formos solidários a uma pessoa caída do chão, então o mundo muda. Eu estava viajando à África do Sul. No século passado, eu estive 30 vezes na África do Sul, antes de Mandela, no período do Apartheid. Realizei conferências, fundamos centros espíritas em 12 cidades. E eu visitei muito a cidade de Cape Town, a chamada Cidade do Cabo, que é uma das terceiras cidades mais importantes daquele país. Mas agora eu estava de passo com uma família amiga que foi para fazer pesquisas, para acompanhar alguns animais. Enquanto isso, eu aproveitava para fazer conferências. Convidado dessa família, hospedamos no hotel de luxo, o mais luxuoso da África do Sul. Mas à hora do café da manhã, no dia seguinte, nós descemos e éramos 9. E naquele hotel de luxo, até para respirar, tem que ser no ritmo da elegância.
não se pode respirar dentro de um ritmo de Madonna, que tem um apartamento, de Mandela, que tem outro apartamento, de fulano, de Beltrano, que tem ali seus apartamentos de luxo. Hotel 7 estrelas. Eu então dizia para mim, meu Deus, imagina aquele menino de Feira de Santana, amarelo, que tomava vermífugo, hoje, no hotel de 7 estrelas, eu não acredito. E então eu colocava a mão no bolso e me dizia, aproveita. E então eu aproveitei. E quando nós chegamos ao refeitório, um refeitório imenso, devia ter umas 500 pessoas, a nossa mesa estava reservada. Na hora que eu entrei, eu ouvi uma voz nítida que me disse, abrace aquele garçom, porque garçom não é gente, é garçom. E nós sempre estamos armados contra os garçons, e os garçons sempre estão armados contra nós. Eles têm uma técnica de olhar sem ver, eles olham assim, que a gente chama, grita, berra, eles não ouvem. E certo dia, fazendo parênteses, eu estava num restaurante e o garçom não chegava nunca. Era um restaurante elegante e meus amigos ficaram meio constrangidos. Quando alguém começou a dizer para o garçom, psiu, psiu, ele veio, miau, 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 porque são técnicas. Então, quando eu vi aquele garçom e uma voz, abraço, eu digo, meu Deus, eu enlouqueci total. Imagina chegar ao garçom e dar um abraço. Você mais da queda. Deve ser uma alucinação, eu pensei. Uma alucinação psiquiátrica, um estado de esquizofrenia, como eu já estou na fase um pouco de balanço. Mas aí eu aguentei firme e fomos andando, meus amigos à frente, eu atrás, e a voz, abrace o garçom. Eu digo, não é possível, é esquizofrenia mesmo. Como é que eu vou abraçar o garçom? E o garçom está vindo, uma bandeja de prata, um bule. Ele veio e a voz, abrace o garçom. Eu reconheci a voz, era de um espírito amigo que me fala sempre. E aí, quando o garçom estava a menos de 5 metros, eu senti uma força, um impulso de abraçar o garçom. Eu digo, meu Deus, imagina agora eu abraçando gregos e troianos. Então ele foi passando um momento. Mas eu disse, e quase inconscientemente, a mamãe, please. Ele parou e me olhou. Eu disse, aqui na África do Sul, como em muitos países, vocês têm um mau hábito. Servem o café quente e trazem o leite gelado. E então o café fica morno. Eu prefiro leite quente. Você poderia levar àquela mesa o leite quente para mim? Ah, sim, senhor, estou aqui para servi-lo. Muito obrigado. Eu digo, então, vou lhe agradecer. Eu tinha que arranjar um pretexto para abraçar. Eu aí abracei o garçom. Quando abracei, ele empalideceu. Era afrodescendente, era africâncer. Então ele disse assim, mas você está me abraçando? Eu digo, pois é, poderia agradecer. Mas eu ganho para isso? Eu digo, não tem nada com isso. Mas vai ser gentil. E eu nunca tomei tanto leite quente. Cada minuto, ele chegava com um bule, colocava a mesa, quase que furou a mesa de tanto leite quente. E os meus amigos voltaram para trás e viram aquela cena ridícula. Eu abraçando o garçom com a bandeja que balançava. Eles não entenderam nada. E eu também não tinha que explicar. Quando eu larguei o garçom me largou. Eles perguntaram, o que lhe aconteceu? Eu digo, ainda não sei. Vamos ver o que vai dar. Terminou o café. O garçom gentil correu à nossa frente, chamou o elevador, perguntou, como é o nome do senhor? Eu disse, Mr. Franco. Ah, Mr. Franco, muito obrigado. Então, no dia seguinte, eu não desci ao café. Eu tive uma indisposição gástrica e resolvi ficar no quarto. Então, ele estava esperando. Quando meus amigos entraram, e Mr. Franco? Não, ele não está bem. Está com ligeiro problema estomacal. Eles, mas qual é o apartamento dele? Deram o meu número. De repente, tocam a minha porta, apesar do não perturbe que eu coloquei. Alguém, eu me levanto de pijama, vou atender. Era o garçom com a mesa, com bule de café, com bule de leite quente, com água quente e todas as marcas imagináveis de chás, torradas. Ele disse assim, Mr. Franco, você está doente? Eu disse, não estou doente, estou um pouco indisposto. Eu digo, e essa mesa? Eu não pedi nada. Não, mas vai tomar. Abra a porta. Eu abri a porta. E o garçom foi me dando ordem. Agora se afaste, entrou. E eu fiquei pateta. E eu tenho horror a chá. Porque eu me lembro de quando era criança, toda e qualquer cura era através de chá. Carqueja. Essa natureza, quando eu digo o nome, eu me sinto mal. Boldo, que o povo toma rindo, eu tomava chorando e apanhando. Então eu criei uma reação, eu não digo a palavra chá, de jeito nenhum, porque eu me lembro daqueles chás de alumã, meu Deus, que coisa. E minha mãe era técnica,
Queda de cabelo, chá de tal coisa. Unha encravada, chá de tal coisa. Então era bárbaro. Quando eu vi aquele monte de chás, eu digo, o que será de mim? Ele disse, Mr. Franco, olha, esse aqui é camomila, esse aqui vai lhe fazer bem. Tome esse, eu tomo essa torrada. Eu disse, o que será? Aí eu me sentei, sorri para ele e disse, mas não precisava. O senhor não pode adoecer. Eu digo, tenho que tomar o tal do chá. Aí fechei o olho, tomei, comi uma torrada. E eu disse, muito obrigado, mas não precisava se preocupar. Ele perguntou, posso sentar-me? Eu digo, sim, desculpe. Pode, eu me esqueci. Eu estou tão surpreso. Ele começou a chorar. Eu me comovi. E perguntei mais, alguma dor, algum problema? Ele disse, Mr. Franco, por que o senhor me abraçou? Eu digo, não sei, meu filho. Francamente, eu não sei. Mas eu noto que você está vestido de uma forma especial. E este é sinal que você pertence a uma religião bantu que existe aqui na África do Sul. Eu li um pouco sobre essa religião, porque eu preguei muito aqui na realidade. E então eu sei que você é um homem que acredita em Deus. Sim. Que acredita nos espíritos. Sim, Senhor. Pois então, eu ouvi um espírito mandar abraçar você. E como eu sou médium, eu sou um instrumento, aí eu abracei. Somente por isso. Ele disse, Mr. Franco, o senhor salvou a minha vida. Eu disse, mas como eu salvei a sua vida? O senhor foi o primeiro branco que me deu a mão em toda a minha vida. Nunca um branco tocou em mim, nem eu em um branco. Aqui no hotel é proibido. Sabe que o apartheid acabou com Mandela, mas acabou simbolicamente, como os párias da Índia. Acabaram legalmente, mas na realidade existem. E nesse dia, ontem, eu me ia matar, porque eu estou com um câncer de próstata, com metástase cerebral e metástase óssea. Então, o sindicato não pode me ajudar porque eu estou aqui transitoriamente. O hotel negou-se a me dar ajuda. E eu vou ser despedido, eu tenho 3 filhos. Então, eu planejei ontem matar-me. Mas o senhor me dá um abraço, então eu descobri que sou gente. Eu descobri que sou cidadão sul-africano. Porque eu interessei a um branco. Ninguém nunca pensou em mim. Eu, então, me comovi. Me comovi, mas sob controle. Eu disse, mas é natural. Eu não vejo a diferença. Se trouxer o seu sangue e o meu para o laboratório, as hemácias, os glóbulos brancos são os mesmos. Não há uma diferença química nem biológica. Comecei a explicar, ele disse, eu sei, mas os brancos não sabem disso. Então eu resolvi viver e vou lutar. Eu vou morrer, já estou marcado, porque teria que fazer quimioterapia. E cada dose custa $100 sul-africanos. E eu não tenho, vou ser despedido, porque eu não aguento ficar de pé muito tempo. Mas agora eu vou me lembrar do Senhor. Eu então me lembrei dos meus amigos, que são pessoas economicamente bem situadas, e eu lhe disse, essa decisão é muito feliz. Viver é o nosso desafio. O amanhã será sempre melhor do que o hoje. Tenha coragem, vamos ver. À tarde, quando você sair, passe aqui mais ou menos às 18 horas, que eu vou lhe dar uma boa notícia. E eu falei com um dos meus amigos, narrei a razão do abraço, tudo. Eles podem dizer a ele que eu me encarrego da quimioterapia. A partir de agora eu já lhe darei 10 doses. E depois mandarei para uma conta para ele do Brasil. E nós teremos a honra de vir no dia que ele tiver alta. À tarde, quando ele veio despedir-se, eu digo, olha, o seu tratamento está garantido. Está aqui um cheque para você, ao portador, para pagar as 10 doses. Pague logo por antecipado. Então, eu vou lhe dar o meu e-mail, o meu endereço. Vamos passar em Johannesburgo. Você me dá notícias. Isso foi em fevereiro. Ele, então, agora, o seu último e-mail, ele me dizia que a matriz do tumor está diminuindo. Toda a degenerescência óssea está também retrocedendo. E que o cérebro já apresenta sinais de diminuição da metástase. E que o médico acredita que, nesse ano que nós estamos, com mais uma série de sessões, ele terá praticamente a saúde recuperada. Então, eu agradeci a Deus a oportunidade desse invisível. E nós estamos diante de um mundo invisível que roga a paz. Essas almas atribuladas necessitam de paz. E a paz do mundo, como disse a canção de Nando Cordel, depende de você. Nós criamos em Salvador o movimento Você é a Paz,
Espalhamos pelo mundo. Já fizemos no país em mais de 80 cidades. Fizemos em Paris, fizemos na ONU, fizemos em Zurique, fizemos em Londres, fizemos nas grandes metrópoles, em Madrid, em Lisboa, em Viseu, em Coimbra, para chamar as pessoas para que pensem em paz, para que vivam em paz. Então a paz é possível. E na minha condição de espírita, que preconiza a transformação moral para melhor, a luta contra as paixões, conforme a resposta à questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o método mais prático e eficaz para ser feliz neste mundo e lutar contra as más inclinações. Então os Espíritos responderam, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho comenta, fazei como eu, quando estava na terra, diariamente ao deitar-me, eu fazia o exame de consciência. Quando percebia que tudo havia transcorrido bem, eu seguia. Quando eu descobria que me havia equivocado, no dia seguinte eu me reabilitava. Então nós estamos aqui para iniciar esse movimento, tu e a paz. Porque se eu tiver paz, eu contaminarei. Alguém foi a Gandhi e disse, meu filhinho foi assassinado. Gandhi havia conseguido a libertação da Índia e do Paquistão, sem nenhuma arma, fazendo jejum, só o jejum. E para que ele não morresse, a Inglaterra cedeu. Ele libertou 800 milhões de pessoas. Mas quando as libertou, o ódio religioso entre indianos e paquistaneses, entre hinduístas e muçulmanos, incendiou. E a toda a Índia e o Paquistão incendiaram-se. E Gandhi, que era indiano, quando lhe perguntaram, de que lado você está? De todos os lados. Eu sou indiano, sou paquistanês, sou cristão, sou protestante. E então, quando o indiano veio e disse, meu pai, Mahatma, alma grande, mataram meu filho de 8 anos. O muçulmano matou meu filho. O que é que eu deverei fazer? Pegue uma criança órfã, muçulmana, e eduque como se fosse seu filho. Ensine, inclusive, a religião muçulmana. Nós temos que produzir o bem na árvore do mal. E toda a vida deste notável Gandhi fez-se graças ao livro de Leon Tolstói, que havia predicado o reino dos céus está dentro de nós. Esse livro, que foi publicado no século anterior, no século XIX, se tornou um sendeiro de luz quando aquele homem que era conde na Rússia renunciou a tudo e se tornou mujik, se tornou popular, empregado dele mesmo, libertou todos os seus empregados, dividiu os bens com a família, com os pobres, e ficou pobre. O maior escritor da Rússia em todos os tempos, um dos 10 maiores escritores do mundo, que nos deu Guerra e Paz, Ana Karenina, e mais de 30 obras. Ele escreveu uma obra lúcida a respeito do reino dos céus. É a paz dentro de nós. Quando Gandhi recebeu, ele aceitou a não violência. Então ele mandou para um afrodescendente dos Estados Unidos, que ao ler essa obra de Leon Tolstói, resolveu também a não violência. Martin Luther King Jr., que libertou os negros da segregação racial a partir do governo Kennedy, em 1964. Então a proposta do amor está no ar. É tão fácil amar. Basta mudar os nossos propósitos. A doutrina espírita nos vem ensinar que nós viveremos depois da morte. A vida prossegue. Que plantemos hoje a imensa colheita de bênçãos do amanhã. Que nos tornemos felizes. Que tenhamos a alegria de viver. Problemas não são problemas. São acidentes de percurso. Fazemos uma viagem, fura o pneu, tem um problema, é natural. É natural que neste veículo, que é o corpo, haja muitos acidentes e incidentes de percurso. Mas também acidentes morais, incidentes morais, comportamentais. E se nós zelarmos pela máquina, encontraremos felicidade em ver feliz alguém a que nós amamos. O importante não é ser amado, é amar.
Feliz não é quem recebe, é quem doa. Quando nós doamos, somos felizes. A vida se modifica. Porque Deus nos deu o ar, nos deu a beleza das flores. Dostoiévski, em um livro notável chamado Idiota, outro escritor russo, coloca na boca de um príncipe cristão, Michigan, esta frase: a beleza salvará o mundo. Já notaram o nascer do sol lá da montanha, onde é o aeroporto? Já notaram o declinar do sol? A beleza de um raio de sol vencendo a escuridão? O olhar de uma criança, a senectude de um ancião? Já se deram conta da ternura do beijo da pessoa amada? O abraço de ternura, um aperto de mão, o ato de querer algo que não vai conseguir nunca na terra. E sorrir, e imaginar, a capacidade de imaginar o bem, o prazer, e de entregar-se a esse bem com alma e corpo. Então, evocando aquela jovem armena, eu me recordo de um homem que na cruz disse essas palavras: perdoa-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Então eu diria: meu Deus, eu quero agradecer-te a bênção da vida. Muito obrigado, porque ela é bela e consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil, e se desdobra sobre a terra coberta de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu também vejo cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que sofrem na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha faculdade de ouvir a canção que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que alfabetiza, pela voz que trauteia uma canção, pela voz que legisla, e diante da minha voz, a que chamo o teu nome com doce unção. Pela minha faculdade de falar, eu descubro na terra os que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, pelas mãos que no seio agasalham o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero agradecer, principalmente pelo meu lar. Não é importante que esse lar seja um apartamento duplex, palaciano, seja uma casa modesta, um lar no caminho, a casa de um vizinho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, a presença de um irmão ou de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para deitar, nem um cão ou um gato para me acompanhar, nem assim reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu te tenho a ti, porque eu creio em ti. Muito obrigado porque nasci, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.